Muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula de logaritmação. Vimos na primeira parte dessa aula que a logaritmação é a operação inversa da potenciação. E, consequentemente, a potenciação é a operação inversa da logaritmação. É que a potenciação tem duas operações inversas. Esta que a gente está vendo, que é a logaritmação, e ela também tem como operação inversa a radiciação. Mas o foco hoje aqui é logaritmação. Muito bem, e aqui nós temos vários casos para você observar como é que funciona a aplicação da definição. Mas vamos fazer o seguinte, vamos resolver alguns, né? Para a gente pegar a prática aí e ver passo a passo como é que funciona. Porque na verdade não tem segredo. Vejam só, o 2 é a base dessa potência. Certo? Então aqui ó, o logaritmo também fica embaixo, porque o que fica embaixo é a base. Certo? Aqui está. E a gente sabe que o logaritmo é um expoente. Então o resultado é esse cara que está aqui em cima. Então a gente escreve assim, ó. O logaritmo de 8 na base 2. Ele é 3. Então, pessoal, se você olhar aqui, ó, na verdade a gente faz isso, ó. A gente pega o 2, coloca o 8 em cima, e depois o 3 a gente dá uma rodadinha, ó. 2, 8, 3. Certo? Base, logaritmando e o expoente. O logaritmo de 8 na base 2 é 3. E é só você olhar, ó, qual é o expoente do 2 para que ele vire 8. O expoente é 3. Nesse caso aqui, a base é 10, então escrevemos o 10, certo? E se der uma rodadinha, ó, o 10 sobe para o 100. O 10 sobe para o 100. Aí daqui para cá, eu vou passar pelo sinal de igual, que é 2. Então, qual é o logaritmo de 100 na base 10? O logaritmo é 2. Percebam que eu também posso perguntar assim, ó, qual é o expoente do 10 para que ele vire 100? O expoente é 2. Ok? Então, pessoal, para números que são potências, né, de valores inteiros, de valores exatos, a gente meio que consegue fazer direto. Né? Quando você imaginou que daria para fazer logaritmos de cabeça? Vejam só, aqui, ó, qual é o expoente do 5 para o resultado ser 5? O expoente é 1. Qual é o expoente do 3 para que o resultado seja 9? Cuidado, pessoal. Isso aqui vem o 3 na cabeça, não é multiplicação, é potência, tá? Qual é o expoente do 3? 3 ao quadrado, 9. Qual é o expoente do 14 para que o resultado seja 1? Opa, peraí, resultado 1 em potência a gente sabe. 14 elevado a 0 dá 1. Lembrando que a base é sempre um número positivo diferente de 1, certo? Qual é o expoente do 4, para o resultado da 16? O expoente é 2, toma cuidado. Então, ó, logaritmo de 16 na base 4 é 2. Tá? Porque 4 ao quadrado é igual a 16. É só daquela rodadinha. Ó. 4 ao quadrado é igual a 16. Rodadinha que a gente fez aqui em cima. Tá? Então, para números exatos assim, a gente consegue fazer alguns logaritmos meio que direto. Certo? Mas se você não conseguir enxergar, às vezes, o expoente, você pode fazer assim, ó. Qual é o logaritmo de 81 na base 3? Opa, 3 elevado a qual número dá 81? Putz, não consegui enxergar. Você pode fazer assim, ó. Pode colocar o resultado. Tal qual tinha nas equações exponenciais no vídeo da primeira parte dessa aula. Então veja só, e aqui eu aplico a definição. O que é aplicar a definição? É transformar de logaritmação para potenciação. Porque tem situações que a logaritmação vai ser melhor, tem situações que a potenciação vai ser melhor. Então a gente vai usando cada uma delas conforme o caso. Então olha só, como é que faz para transformar em potenciação? Esse elevado a esse é igual a esse. A mesma rodadinha. Então, ó, 3 elevado a x é igual a 81. Certo? Aí eu posso usar o mesmo método que a gente viu na primeira parte dessa aula. A gente tenta escrever na mesma base, porque agora caiu numa equaçãozinha exponencial. Então, ó, eu posso fatorar 81? Posso fatorar. Se existir possibilidade exata aqui, a gente vai encontrar. O 81 não dá para dividir por 2, mas dá por 3.
81 dividido por 3, quanto é que dá? Dá 27, né? 3, 7, 21, 3, 2, 6, 7, 8, certo? Depois dá por 3 de novo, dá 9, dá por 3, 3 e 3, 1. Chegou na 1 para. Então 81 é a mesma coisa que 3 na quarta, certo? Então eu posso trocar 81 por 3 na quarta, e aí eu tenho as duas bases iguais, exatamente iguais, não pode ter nada diferente. Então a igualdade passa para o expoente. O x igual a 4. E você poderia ver aqui, né? Poderia ver aqui, ó. 3 na quarta igual a 81. Certo? Então notem, ó, que nós calculamos o logaritmo, usando potenciação. Então tu pode escrever assim, ó. Logaritmo de 81 na base 3 é 4. Depois a gente vai ver que dá para mexer nesse cara aqui, ó, né? No 81, você talvez não precise usar esse processo. Eu já vou adiantar e mostrar aqui para vocês, ó. Eu posso fatorar 81 aqui mesmo e escrever assim, ó. Aí a gente vai ver depois que quando tem um logaritmo de uma potência, essa potência obviamente tem uma base. E a base da potência é igual à base do logaritmo, ou seja, essas duas aqui são iguais, ó, o resultado é aquele cara lá em cima. Por qual motivo? Por esse que a gente acabou de ver. Porque vai acontecer isso aqui, ó. Então, se eu consigo fazer isso aqui, eu posso fazer aqui. Então, quando esses dois são iguais, o resultado é o expoente. Ok? Claro que nós estamos pegando situações em que os números podem ser escritos na potência. Quando eles não forem, a gente vai apelar depois para esse aparelhinho aqui, ó. Tá? Muito bem. Voltamos aqui. Agora que a gente viu já como proceder, a gente vai ver que existe bases padrão para logaritmo, tá? Bases padrão. Lembrando que o logaritmo ele pode ser escrito em qualquer base, certo? Vamos até relembrar aqui, ó. Logaritmo de B na base A, certo? O A que é a base tem que ser o quê? Sempre positivo e diferente de 1, certo? Falando especificamente da base. Mas existem duas bases que a gente vai tratar como bases padrão, certo? Que vai ser a base 10 e a base E. Ok? Vamos falar da base 10 primeiro. A base 10 é tão padrão que a gente pode escrever assim, ó. A gente pode escrever o logaritmo simplesmente sem escrever ela. Assim como a gente escreve, pessoal, ó, isso aqui é raiz quadrada de 4. Mas você pode escrever assim, ó. Essa aqui é raiz quadrada de 4. Porque quando aparece assim, a gente fala o quê? Raiz de 4. Aqui vai ser a mesma coisa. Logaritmo de 1000 na base 10 ou simplesmente logaritmo de 1000. Quando não aparece aqui embaixo a base, a gente vai ter como padrão a base 10. Esse logaritmo aqui é conhecido como logaritmo decimal. Então a gente pode ler logaritmo de 1000 na base 10 ou então logaritmo de 1000, simplesmente. Se você quiser, você pode falar assim, logaritmo decimal de 1000. Mas não é tão usual usar assim, tá? E se você perceber aqui, ó, qual é o expoente do 10 para que ele dê 1000? O expoente é 3. Então é comum a gente encontrar assim, ó, logaritmo de 1000 é 3. Notem, pessoal, eu vou aproveitar e usar a calculadora, ó. Deixa eu chamar mais pertinho aqui. A calculadora tem essa tecla. Olhem isso aqui, ó. Ela tem uma tecla log, tá vendo? Que não tem a base aparecendo, porque a base é 1000. Se você clicar lá, ó, log, apertar, né? Que não é clicar, ó. 1000. Não precisa colocar o parênteses, tá, pessoal? Mas se você quiser ficar bonitinho, ó. Ó, logaritmo de 1000, tal qual como tá aqui. Não aparece a base, a gente sabe que é a base 10. O resultado é 3. Mas você vai perceber que essas calculadoras mais novas, elas têm uma teclinha aqui para você colocar a base, olha só. Tá? Que é, nesse caso, um desperdício, né? Porque eu já tenho uma teclinha aqui de base 10. Mas você pode fazer, ó, base 10, escorrega para lá, 1000, aperta igual é 3. Certo? Lembrando que se você colocar aqui, ó, uma base que não é possível, obviamente, nem a calculadora vai fazer, né? Certo? Olha lá, ó, menos 2. A base tem que ser sempre positiva, diferente de 1. Dá erro, certo? Muito bem.
E essa base aqui, lembra do número E? O número de E é o número de Euler, né? 2,71, 82, 81. Antes de prosseguir, vamos mostrar aqui na calculadora onde é que está o número de E. Olha lá, ó, o número E. Algumas calculadoras têm o E exclusivo, tá vendo aqui, ó? Em cima dessa tecla tem o pi e tem o E ali, ó. O E está em vermelhinho, então a tecla alfa aqui em cima é vermelhinha. Talvez pelo reflexo aqui não dê para ver, ó. Alfa é vermelhinho, shift é amarelinho. Então aqui o pi é amarelinho, o E é vermelhinho. Então eu posso usar o alfa lá, ó, vai aparecer o E na tela. Olha lá, ó. 2,71, 82, 71, número racional. Certo? E aqui, ó, eu tenho aqui nessa tecla, lá em cima também tem o E e o quadradinho. Certo? Então se eu apertar aqui, ó, o shift, o E tem uma potência. E se eu fizer E ao quadrado, eu tenho o resultado. Tá? Embora eu também posso fazer isso lá na tecla de baixo. Aí eu faço a potência aqui, tá vendo? Na teclinha de x expoente, ó. Aí eu ponho expoente. Aquela teclinha lá vai meio que direto. Tá? Ó. Ok? Muito bem. Agora, olhem só. Então, o E a gente já sabe que é um número racional. E é muito comum em situações que envolvem a natureza, em situações da engenharia de maneira geral, é muito comum aparecer o número E. A gente vai ver isso no decorrer do processo. Então, também existe uma base padrão, que é o E. Só que ela é tão padrão que a gente nem escreve log. A gente escreve assim, ó. ln de 1000. ln a gente pode ler como logaritmo natural de 1000. A gente vai acabar falando ln de 1000, tá? Mas é logaritmo natural de 1000, ou ainda, como alguns gostam de falar, logaritmo neperiano de 1000. A gente acaba falando ln de 1000, tá? Então o n é de natural, em virtude do e, que é uma base natural, a gente vai ver também mais adiante por quê. Ou de neperiano, porque o número de Euler também é conhecido como número neperiano, tá? É em homenagem a John Napier, um matemático inglês. Nós vamos tratar como ln de 1000, simplesmente. Então, ó, também não aparece o E, mas o N aqui, ó, indica que é esse cara aqui. E aí tem na calculadora essa base? Também tem. A calculadora trabalha com a base 10, com a base E, e as novas calculadoras mais recentes com qualquer base, né? Mais recentemente. Então, onde está essa tecla? Está aqui, ó, que às vezes parece que é IN, né? Mas é um Lzinho minúsculo, dessa fonte aqui. Então, ó, ln de 1000. Não precisa nem fechar parênteses, tá? Ali, ó. Como o E é um número irracional, né, nós teremos a resposta também aproximada. 6,907. Se a gente for escrever com 3 casas, ó, depois do 7 vem o 7, então fica 6,908 arredondando. Certo? 6,908, porque depois do 7 tem um outro 7, é maior que 5, tá? E é legal quando a gente faz isso aqui, você fazer isso, ó. Porque aí já sabemos que é uma aproximação. Esse valor aqui, ele tem muitas casas após a vírgula. A gente está pegando uma aproximação que em casos de logaritmos é legal que seja pelo menos 3. E claro, né? Como é logaritmo natural e a base é E, é muito comum dar um númerozinho aqui, todo quebradinho. Ok? Muito bem. Então já vimos que a calculadora agora é muito útil e para a maioria dos exercícios que a gente vai usar a logaritmação, temos aqui as 3 teclas, ó. Logaritmo de base 10, logaritmo decimal, logaritmo neperiano, base E. E notem, pessoal, que na calculadora é muito comum ter a função inversa na própria tecla. Olha só aqui, ó. Como aqui é base 10, olha que tem ali em cima. 10 elevado a x, a potência, né? Que é a operação inversa. Aqui temos ln, a base E, olha a operação inversa, e na x, tá? Tá casadinha uma com a outra. Assim como nas funções trigonométricas, seno, aqui é a função inversa de seno, cosseno, aqui é a função inversa de cosseno, e assim por diante. Ok? Muito bem. Então nós temos aqui no nosso material, né, um pequeno estudo a respeito das bases de um logaritmo, certo? Lembrando que a base é sempre um número positivo e diferente de 1. E logo mais a gente não vai mais falar disso, certo? Muito bem. Vamos ficando por aqui e deixamos para o próximo vídeo a continuidade deste assunto.